Na verdade, você tem mais poder e mais autoridade do que o seu inimigo. Não importa o tamanho dos gigantes em sua vida, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Eu comecei ontem à noite falando com você sobre derrotar gigantes. Quantos têm um gigante te perseguindo agora? Sabe, há vários tipos de gigantes. Gigantes pequenos, gigantes de médio porte, há grandes gigantes e gigantes realmente gigantes. E às vezes você sente que alguns gigantes estabeleceram residência em sua vida, sabe? Eles conseguiram um quarto e o decoraram. Eles estão bastante confortáveis e eles estão meio que te deixando saber que não tem nenhuma intenção de sair de lá. Uma das coisas que eu penso quando eu estou passando por algo, e você pode me dizer se sentir o mesmo, eu acho que uma das mentiras que o diabo fica sempre mandando para mim é: isto nunca vai embora. Sabe, às vezes mentalmente pensamos que conseguimos lidar com algo, se for por uma semana ou 2 semanas, ou talvez até por um mês, mas quando você tem uma coisa que se agarra, e se agarra, e se agarra, e se agarra, especialmente se é algo que te machuca, eu acho que um dos medos que o inimigo tenta colocar em nós é: e se isso nunca for embora? Você já ouviu isso? E se isso durar para sempre? Mas sabe de uma coisa? Tudo sempre chega ao fim. Talvez alguns possam durar um pouco mais, mas chega ao fim. No ano passado eu tive um ano particularmente muito desafiador, porque eu fiz 2 cirurgias em 7 meses. Eu coloquei uma prótese no quadril e então, assim que eu fiz isso, eu comecei a ter uma dor na minha perna aqui e pensávamos que era o quadril, que ainda estava dando problemas. Acontece que era algo nas minhas costas que realmente estava causando o problema. E talvez eu não tivesse que ter operado o quadril. Mas a questão é que por cerca de 10 meses eu tive muita dor, sabe? Eu continuei fazendo tudo o que eu tinha que fazer. Sabe, quando você faz o que eu faço, você não pode simplesmente... Você não diz: desculpe, não posso ir. Você força e faz aquilo. E então, uma das coisas que eu realmente tive que enfrentar foi aquela mentira. E se você ficar assim para sempre? E eu ficava dizendo, eu declaro, como no livro de Joel, eu ficava dizendo: isto vai chegar ao fim. Isso vai acabar bem. Isso vai chegar ao fim. Eu quero te encorajar a fazer a mesma coisa em sua vida. Então eu quero começar esta manhã, na verdade eu comecei com isso ontem à noite, mas eu quero fazê-lo novamente. Eu quero ir para quando Davi lutou com Golias. E eu quero te mostrar a atitude que ele teve. Então vamos dar uma olhada em 1 Samuel 17, 42, 48. Quando o gigante filisteu olhou em volta e ele viu a Davi, ele o ridicularizou e o depreciou porque ele era apenas um jovem com uma aparência avermelhada. Eu preciso descobrir o que é isso, porque eu não sei bem o que é, sabe? E ele era um jovem bonito. E o gigante filisteu disse a Davi: eu sou um cão para que você venha até mim com um cajado de pastor? E o filisteu amaldiçoa Davi por seus deuses, o que era inútil porque seus deuses não eram nada. O gigante estava falando com Davi, mas Davi não ficou parado o recebendo. Então Davi disse ao gigante filisteu: e quer saber, às vezes precisamos falar com o diabo. Jesus falou com o diabo. E na verdade o título desta mensagem completa, que eu não vou pregar nesta manhã, é: você não pode derrotar Golias com a boca fechada. Nós temos que abrir a boca e falar de volta com o diabo. Então, Davi disse ao gigante filisteu: você vem até mim com espada e lança e paus, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Ele estava realmente mostrando para ele que: você acha que você está vindo contra mim? Você acha que está vindo contra os exércitos de Israel? Mas, na verdade, você está vindo contra Deus. E é a mesma coisa na sua vida.
Você é filho de Deus. Quando o inimigo vem contra você, na verdade está vindo contra o próprio Deus. E Deus não vai aturar isso para sempre. Amém? Você vem até mim com espada, com lança e paus, mas eu vou até você no nome do Senhor dos Exércitos. Neste dia, o Senhor vai entregá-lo a mim. Eu vou derrubá-lo, eu cortarei a sua cabeça. E darei seu cadáver e os cadáveres dos exércitos dos filisteus neste dia, as aves do céu e as bestas feras da terra, para que toda a terra saiba que existe um Deus em Israel. E que todo este ajuntamento possa saber que o Senhor não salva com a espada ou com a lança, pois a batalha é do Senhor e Ele vai entregar você para mim. Quando o filisteu se levantou e se apresentou para encontrar-se com Davi, eu amo isso, uma grande mensagem está aqui para você, sabe? Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha. Eu disse ontem à noite, muitas vezes pensamos nos nossos problemas até a morte. É como se olhássemos o gigante. Quanto mais nós olhamos para ele, quanto mais nós falamos dele, maior ele vai ficando, sabe? Eu amo o que Davi fez. Ele tinha uma fé e ele não queria pensar no gigante por tanto tempo para que ele não ficasse maior do que a sua fé. E então ele correu rapidamente em direção à linha de batalha. E talvez haja algo que você precisa fazer na sua vida. E você está pensando sobre isso por muito tempo. E talvez a coisa que você precisa fazer é apenas ir e fazer o que você acredita que Deus lhe pediu para fazer. Bem, se eu estiver errado, bem, às vezes a única maneira de você descobrir se você está certo é arriscando a estar errado. Você me ouviu? Tudo bem. Então eu quero falar com você nesta manhã um pouco, e eu vou meio que fazer a mesma coisa na segunda parte do ensino, no segundo culto, se você quiser ficar e ouvir também. Mas eu quero falar com você sobre a sua autoridade como um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho escutado um homem, sabe, que na verdade está morto há 40 anos. O nome dele é Martin Lloyd Jones. E seu exemplo me dá muito encorajamento, e com esperança eu oro para que muito tempo depois de eu não estar mais aqui, as pessoas ainda possam estar ouvindo as minhas mensagens e talvez assistindo ao meu programa de TV e lendo alguns desses livros que eu escrevi, porque as pessoas envelhecem, mas a palavra de Deus nunca envelhece. Nunca envelhece. E então, ele era evangélico, ele era um professor forte, sólido da Bíblia, sabe? E ele disse algo que eu achei muito interessante, eu notei em sua biblioteca de conteúdos que ele tem tantas e tantas mensagens sobre guerra espiritual e sobre derrotar o diabo. E ele tem, eu não sei, talvez cerca de 500 mensagens diferentes apenas de Efésios. E ele disse algo, eu quero que você receba isso hoje. Ele disse que um dos maiores erros, agora ele disse isso há 40 anos, então é muito pior hoje. Ele disse que um dos maiores erros que a igreja evangélica comete é que nós não falamos o bastante a respeito do diabo, das suas mentiras, seus esquemas, seus truques, e nós precisamos informar as pessoas que elas têm um inimigo, e elas precisam saber como vigiá-lo e como vir contra ele, e elas precisam saber quem elas são em Cristo. Agora, sabe, honestamente, muitas pessoas não gostam muito de falar sobre o diabo. Muitas pessoas realmente não gostam de ouvir mensagens sobre o diabo e o poder demoníaco. Eu ouço as pessoas dizerem às vezes, e eu acho isso interessante, eu entendo e eu acredito. Elas dizem, prefiro falar sobre a luz, e se você se concentrar na luz, então a luz vai dissipar as trevas. Bem, eu concordo com isso, mas eu ainda acredito que precisamos ser informados. Nós precisamos saber que nós temos um inimigo, o diabo, Satanás, Lúcifer. Ele é chamado por muitos nomes diferentes, e ele nos odeia, ele odeia a Deus, e ele fez e continuará fazendo tudo aquilo que ele puder fazer para te impedir de fazer qualquer tipo de progresso em sua vida. Então, nesta manhã, quero falar com você sobre o diabo, porque eu fui à igreja por anos e anos e anos.
Eu nunca ouvi uma única mensagem sobre o diabo. Eu ouvi muita doutrina boa, uma doutrina sólida. Eu ia à igreja, que me ensinou muito sobre a salvação pela graça e não pelas obras, sabe? Mas eu achava que o diabo era apenas como, eu não sei, algum personagem que saía do Halloween de pijamas vermelho e tinha uma cauda longa e um tridente. Eu realmente não entendia que eu tinha um gigante pessoal que estava me seguindo o tempo todo, me contando mentiras e tentando derrotar-me. Então eu acho que nós precisamos ser um pouco melhores no que a Bíblia chama de vigiar e orar. Vigiar e orar. Isso não significa necessariamente vigiar o que todo mundo está fazendo e orar para que melhore, sabe? Significa realmente prestar atenção às coisas que estão acontecendo em sua vida e saber qual é a verdadeira fonte de onde elas estão vindo e entender quem você é em Cristo e falar de volta para o diabo e deixá-lo saber que ele não vai governar a sua vida e que ele não vai ganhar. Vamos lá, dê um glória a Deus. Quando eu ouvi aquelas primeiras mensagens, há 40 anos atrás, de que como crente em Cristo eu tinha realmente autoridade e que eu não precisava apenas me sentar e aturar o que estava acontecendo na minha vida, foi uma mudança de vida para mim. Então o que eu quero fazer nesta manhã, no tempo que eu tenho aqui, e continuar com isso no segundo culto à tarde, eu só quero te ajudar a receber uma renovação, ou talvez para alguns de vocês uma nova atitude sobre você mesmo. Você é a cabeça e não cauda. Está em cima e não embaixo. A Bíblia diz que você pode emprestar e nunca pedir emprestado. Que tal isso? Quem mais acredita em Deus por isso? Todos nós assumimos que temos que cobrar e fazer pagamentos e apenas, sabe, viver de salário a salário. Existem tantas promessas na palavra de Deus. E ouça o que eu vou dizer, elas realmente não vão acontecer automaticamente em sua vida, porque você recebeu a Cristo como seu Salvador e você vai à igreja todos os domingos de manhã. Nós precisamos não apenas crer que Jesus é nosso Senhor e Salvador, mas nós precisamos crer que o que Ele prometeu na palavra não é apenas um sermão ou uma mensagem, não é só para todos os outros, é para mim. E eu vou ficar firme na palavra, crendo em Deus, que eu vou recebê-las na minha vida e que o inimigo não vai me empurrar para o lado e acabar vencendo. Às vezes, quando estamos passando por vários problemas, e pelo menos eu acho que é o que acontece comigo, eu tenho feito isso por um longo tempo, pregado essas coisas há muito tempo, e às vezes eu acho que se os problemas são de longa data e vem um logo após o outro, eu posso começar a me sentir um pouco fraca, um pouco frágil. Eu não sei se ainda posso fazer isso, sabe? Eu realmente não sei, sabe? Nossa, eu não sei sobre você, mas em momentos como esse eu gostaria de ter alguém como eu para pregar para mim a mensagem que eu estou pregando para você hoje. Eu gosto do que o pastor disse nesta manhã sobre ter a sua vida alinhada. Todos nós chegamos ao fundo do poço na vida. Às vezes isso coloca a nossa fé, a nossa vida fora de alinhamento e nós nos perdemos um pouco em algum lugar. E muito sobre estar na igreja regularmente ou ouvir a palavra é que isso nem sempre é sobre aprender algo novo que realmente você nunca ouviu. Toda vez que você vem à igreja, você não precisa ficar assim. Meu Deus! Nossa, esta foi a coisa mais incrível que eu já ouvi em toda a minha vida. É bom receber isso, mas muitas vezes nós só precisamos ouvir de novo. Porque esquecemos, nos perdemos em algum lugar e nós precisamos ouvir de novo. Eu sei que para mim, como ministra, às vezes quando eu estou pregando coisas que eu já preguei várias vezes e provavelmente para as pessoas que já ouviram isso várias e várias vezes, eu tenho que lembrar que precisamos escutar isso novamente, e de novo, e de novo, e de novo. Então, se eu te disser para abrir em uma escritura nesta manhã, e você abrir, e uau, você tem isso sublinhado?
Isso não significa que você já sabe ou que está vivendo. Nós amamos colorir as nossas Bíblias. Nós realmente esperamos que as pessoas sentadas ao lado vejam o quanto a nossa Bíblia é colorida. Em amarelo, eu tenho rosa, eu tenho laranja, e sabe, eu sinto, quando eu chego a essas escrituras, é como se, uau, algumas delas são, uau, isso é nossa, uhul. Mas quer saber? Nós não sabemos nada disso, até que nós estejamos praticando e esteja funcionando em nossas vidas. Mateus 10. Jesus chamou os 12 discípulos e lhes deu autoridade e poder. Você tem autoridade e você tem poder. Eu quero que você saia daqui hoje se sentindo mais forte. Talvez você entrou aqui de cabeça baixa, se sentindo como se fosse o fim de tudo. Você pode até sair com os mesmos problemas com os quais você veio, mas eu quero que você se sinta diferente sobre si mesmo. Eu quero que você diga, eu posso fazer isso. Pode não ser divertido, posso não gostar, mas Deus, Ele não vai me abandonar e eu não sei quanto tempo vai demorar, mas de acordo com a palavra eu já tenho a vitória. Tudo que eu vou fazer agora é apenas prosseguir. Lucas 10, 19. Eu amo esta escritura. Ouçam com atenção. Eu vos dei autoridade. Eu amo o que a Amplificada diz, a qual você agora possui. Vamos lá, você tem isso agora. Bem, eu não me sinto muito poderoso. Bem, você tem isso agora. E se o diabo souber que você sabe que você tem isso, se o diabo souber que você sabe que você tem isso, vamos lá, não importa o que nós temos, se nós não sabemos que nós temos. Então, você tem poder, você tem autoridade, e na verdade você tem mais poder e mais autoridade do que o seu inimigo. Não importa o tamanho dos gigantes em sua vida, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Vamos lá. Você não pode ficar por aí pensando 200 vezes por dia. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer aquilo. Deus, eu preciso de uma vitória hoje. Eu não consigo fazer isso. Não se deixe pensar assim. Abra a boca e diga, eu posso fazer isso. Deus não vai permitir que isso continue mais tempo que eu possa suportar. Eu posso fazer isso. Fale com você mesmo e fale com o diabo. Você fala sozinho o tempo todo, você pode muito bem dizer algo que faça sentido. Você pode muito bem dizer algo que vai, eu estou fazendo sentido para você aqui hoje? Estar na igreja é tão bom. Eu pensei nesta manhã durante a adoração. Nossa, eu poderia ficar aqui apenas... Mas quer saber? Você tem que ir para casa. A gente entra aqui e se esquece de tudo por um tempo, mas eu não tenho uma mensagem nesta manhã para fazer seus problemas desaparecerem. Eu sinto muito, mas eu não tenho. Eu não tenho uma mensagem para fazer todos os meus problemas desaparecerem, mas eu tenho uma mensagem que é pregada várias vezes, de várias maneiras na Bíblia, que diz que Deus não permitirá vir sobre mim mais do que eu possa suportar, mas Ele sempre vai me prover uma saída. Bem, eu vou ver se consigo encontrar algo rápido aqui. Nossa, eu tenho essa coisa sublinhada, eu tenho sido... Eu estou ficando um pouco mais velha e, na verdade, eu escondo isso muito bem, mas... Sim, às vezes, quando eu estiver passando por muitas coisas, especialmente se for algo físico, sabe, eu vou começar a pensar, ou o diabo vai estar me dizendo, bem, você está ficando velha e você já fez isso por um longo tempo. E sabe, você está ficando velha. Velha.
Você já fez 6 cirurgias? Vamos lá, talvez você só precise descansar bem. Ouça isso. Ali em Isaías 46, versículo 4, 3, em algum lugar. Você tem sido carregado por mim desde o nascimento. E foi carregado em meus braços desde o ventre. Mesmo na sua velhice, eu sou Ele. E mesmo na velhice avançada, eu vou carregá-lo. Eu te formei, eu vou carregá-lo. Tenha certeza de que eu vou carregá-lo e eu vou salvar você. Veja, você tem que ter muito cuidado ao dizer isso. Eu sou muito jovem, eu sou muito velho, é demais, é muito difícil. Você pode fazer e eu posso fazer qualquer coisa que Deus me der para fazer, porque Ele está conosco, nos dando habilidade para fazer. É fácil ficar todo animado quando tudo na sua vida está indo bem, sabe? Mas todos sabemos que nem tudo vai bem o tempo todo, não é mesmo? Agora nós temos a autoridade, mas nós precisamos exercê-la. E ter autoridade sobre o diabo não significa que vamos sair por aí gritando com o diabo o tempo todo, sabe? Eu te repreendo, eu te resisto. Sabe, quando eu entrei no movimento cheio do Espírito Santo de Deus nos anos 70, havia muitos ensinamentos sobre a guerra espiritual e nós fomos ensinados a lidar com o diabo. Eu fiquei muito boa em eu te repreendo, eu te resisto. E quer saber? Eu repreendi até que meu repreendedor desgastou e eu ainda tinha alguns dos mesmos problemas na minha vida. Agora quero que ouça o que eu vou te dizer, porque você não vai gostar, mas é verdade. Resistir o diabo, repreender o diabo, assumir autoridade sobre o diabo, nem sempre significa que você vai ter alguma forma poderosa de Deus para que o seu problema vá embora. Sabia que você não ia gostar. Porque na maioria das vezes nós não estamos resistindo ao diabo, estamos resistindo ao problema. Ok, não importa se a gente tiver que ficar aqui mais um tempo. Bem, eu sou filho de Deus, o sangue de Jesus tem poder, eu não vou aturar isso mais. Deus colocou isso no meu coração há vários anos e eu vou oferecer para você gratuitamente, se você quiser. E se não quiser, você não precisa aceitar, mas isso é o que Ele colocou no meu coração. Resistir ao diabo não significa que você se livre dos seus problemas, significa que você resiste a agir como o diabo enquanto você tem o problema. Eu quero te encorajar hoje a se lembrar de que não importa o quão grandes os gigantes sejam em sua vida, levantando-se com problemas, outras coisas que você esteja passando, você tem poder e autoridade em Cristo para seguir e passar por isso e sair vitorioso do outro lado. Talvez você tenha tido alguns fracassos, mas você precisa ir um pouquinho mais fundo, pois não consegue tirar isso do seu coração. Talvez você precise cavar um pouco mais fundo e tentar mais uma. Eu mencionei nesta manhã que houve um homem, o qual eu estava assistindo online, que na verdade já é falecido há 40 anos, um grande, poderoso pastor e professor bíblico chamado Martin Lloyd Jones. E uma das coisas que ele fez foi me encorajar, e 40 anos depois que ele se foi, eu ainda aprendo muito com ele. E através dele, eu fui motivada com a certeza de que, mesmo depois da minha partida, meu trabalho não será desperdiçado. As pessoas poderão ler os meus livros, ouvir minhas mensagens e, então, provavelmente eles tentarão manter meus programas na televisão e é óbvio que tudo vai ser diferente. Eu não estarei mais aqui, as pessoas nem sequer usaram esse tipo de roupa que eu uso, como essa aqui, por exemplo. Mas ele disse algo que realmente me impressionou. Primeiramente, ele é evangélico e ele realmente pastoreou na Inglaterra por um longo tempo. E ele disse:
O maior déficit da igreja evangélica atual realmente tem sido a falta de ensino sobre o diabo. Eu acho isso interessante. E eu fui à igreja por não sei quantos anos, eu fui crente, e eu nunca ouvi uma mensagem sobre o diabo. Nunca ouvi uma mensagem sobre como ele mente, como ele nos ataca. E isso é uma pena. Sabe, talvez falar sobre o diabo não pareça a coisa mais empolgante do mundo, mas as pessoas perecem por falta de conhecimento. Sabe, e muitas vezes você pode estar lutando com o que acha que é seu inimigo e realmente esse não é seu inimigo. Não é. Por exemplo, você sabe que uma das maneiras pelas quais Satanás nos ataca é através de pessoas que realmente nos amam. Elas realmente te amam, elas nos amam. Elas não percebem que talvez estejam sendo usadas pelo inimigo, não é algo que estão fazendo de propósito. Mas o inimigo pode realmente vir através de pessoas que realmente se importam conosco. E isso realmente aconteceu entre Jesus e Pedro. Quando Jesus estava lhe dizendo que estava na hora de ir para Jerusalém e que ele iria sofrer lá em Jerusalém. E Pedro disse: "Oh, não, Senhor, isso nunca deve acontecer com você." Na verdade, diz que Pedro repreendeu Jesus. Não sei o quão idiota você tem que ser para repreender Jesus, mas, obviamente, bem alto na balança, sabe? E então, e por que Pedro fez isso? Ele estava realmente preocupado com Jesus por não querer que ele sofresse? Ou ele já tinha percebido que desde que ele fizesse parte do grupo, que se Jesus sofresse, provavelmente ele iria sofrer também um pouco, sabe? Muitas vezes as pessoas nos machucam e nem percebem que estão machucando porque estão realmente apenas tentando cuidar de si mesmas. Ou estão tentando fazer com que você faça o que elas querem. Sabe, quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo, eu era desconhecida, a mais impopular, especialmente na denominação na qual eu estava na época. E as pessoas pensaram que eu tinha enlouquecido. Para ser sincera, eu perdi a maioria dos meus amigos, eu fui rejeitada pela família, eu fui convidada a deixar a minha igreja. Foi uma época muito difícil e todas essas pessoas começaram a dizer: "Olha, nós amamos você." Queremos que você saiba que amamos você. E honestamente, elas realmente achavam que eu estava completamente equivocada, estava cometendo o maior erro da minha vida, mas era o inimigo tentando usá-las. E sabe, se alguém de quem nós queremos aprovação são as pessoas com quem nos preocupamos. Sabe, se alguém com quem você não se importa vier e desaprovar você, é fácil você não ouvir esta pessoa, mas quando é alguém com quem você se importa e deseja sua aprovação, então é essa pessoa que o inimigo vai tentar usar. E aí fica mais difícil. Bem, sabe, Jesus, ele sabia a fonte de seus problemas muito melhor do que nós às vezes sabemos. Ele foi mais rápido em entender as coisas do que nós. E ele imediatamente se virou para Pedro, ele disse: "Para trás de mim, Satanás. Você é uma ofensa, um obstáculo e você está no meu caminho." Em Mateus 16. E o que Jesus estava dizendo? Você está sendo usado pelo diabo para tentar impedir-me de fazer a vontade de Deus. Para trás de mim. Agora, eu não recomendo que você olhe para os seus amigos, cara a cara, e diga: "Para trás de mim, Satanás." Isso pode não dar muito certo, mas o princípio é o mesmo. Que nós realmente precisamos ouvir de Deus, e isso não significa que você nunca ouve as pessoas. Há poder no conselho divino, mas quando tudo se resume a isto, você tem que seguir o seu coração, porque se não fizer, sempre se perguntará o que teria acontecido se tivesse feito o que sentiu que era o que Deus queria que fizesse. Então, nós não lutamos contra carne e sangue. Sua luta pode não ser com quem você acha que é. Não lutamos contra carne e sangue,
mas contra principados e potestades e a maldade em lugares altos. Isso não parece um assunto muito agradável, mas existem espíritos malignos que estão em toda parte, você não pode vê-los. Eles habitam numa atmosfera entre aqui e o céu e farão tudo e qualquer coisa. Agora escute-me, eles farão qualquer coisa e tudo que eles puderem fazer para roubar a sua alegria, deixar você infeliz e impedi-lo de saber quem você verdadeiramente é em Cristo. E impedi-lo, ouça-me, impedi-lo de cumprir o seu destino. Uma das ferramentas número 1, se não a ferramenta número 1, que Satanás usa contra as pessoas é o medo. Sentimentos de medo. Satanás sempre nos oferece o oposto do que Deus realmente quer que tenhamos. E Deus quer que tenhamos fé. Nós recebemos tudo que nós recebemos pela fé em Deus, mas na verdade recebemos do diabo pelo medo. Então a única maneira de superar o medo é pela fé. E a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e equilíbrio. E a Bíblia amplificada diz um espírito de autocontrole. Eu amo isso. Agora apenas uma pequena lição. Eu não pretendia que isso fizesse parte da mensagem, mas vamos continuar com o espírito hoje. O medo é um sentimento, é um espírito que cria sentimentos. E são sentimentos de que algo ruim vai acontecer. Você pode ficar balançando, você pode tremer, você pode ter pensamentos loucos, estúpidos. E sabe, durante anos eu continuei tentando ensinar as pessoas a não temer. Até que Deus finalmente me enviou uma mensagem que me ajudou muito, sabe? Assim como ajudou também muitas outras pessoas. E Deus não quer que tenhamos medo. Em vários lugares da Bíblia está escrito: não temas. Não contei, mas ouvi dizer que são 365, um para cada dia do ano. Quando a Bíblia diz não temas, não significa que você nunca sentirá medo. O que significa é, quando você sentir medo, não corra, permaneça firme e siga em frente. Coragem, na verdade, é você avançar na presença do medo. Eu estava com tanto medo. Quando no início comecei a sair para fazer o que eu estou fazendo, eu estava com tanto medo quando Deus me disse para deixar meu emprego, confiar nele e começar a me preparar para o ministério. Eu estava acostumada a cuidar de mim mesma. Eu não queria ser tão dependente de mais ninguém. Mas agora eu olho para trás e eu penso, o que eu teria perdido se eu não tivesse me dado a chance de estar certo ou não? Ter me dado a chance de tentar ouvir de Deus. Agora eu não estou sugerindo que alguém aqui seja tolo e faça coisas bobas, ou que você não tenha sabedoria e prudência, mas eu estou te sugerindo fortemente hoje que você não deixe o medo governar sua vida. E que você esteja, agora ouça, esteja, se for necessário, realmente disposto a estar errado, para descobrir que você pode estar certo. Vamos lá? Eu acho que talvez eu queira dizer isso novamente. Esteja disposto a estar errado, apenas para descobrir que você pode estar certo. Eu não sei como Joel se sentiu quando ele decidiu comprar esse prédio e fazer disso uma igreja. Quem teria coragem de pensar que poderia encher esse lugar tão grande? E sabe, só de pensar nisso eu já me assusto, então nem consigo imaginar como ele estava assustado. E pode ter havido muitas pessoas que disseram,
essa não é uma decisão sábia, não é uma boa coisa a se fazer, mas ele foi corajoso bastante. Vamos lá. Eu quero lhe dizer uma coisa. Ser um bom líder, vou dizer isso de maneira bem clara, é preciso muita coragem. É preciso muita coragem. E eu respeito as pessoas que vão avante, tentam. Na verdade, prefiro tentar e falhar do que viver minha vida em uma pequena zona de segurança, onde tenho certeza de que nunca cometerei um erro e nunca parecerei mal para ninguém. Então lembre-se de que toda vez que você tentar ter algum progresso em sua vida, o diabo tentará encontrar uma razão para amedrontar você e o medo vai transbordar em você. Bem, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Eu amo o que Paulo disse em Gálatas 1:10. Se eu estivesse tentando agradar as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós queremos ser bem-quistos. Mas se a popularidade com as pessoas é o seu objetivo número 1, você pode esquecer de fazer a vontade de Deus em sua vida, porque isso simplesmente não acontecerá. Eu acho que talvez Deus esteja me levando nesta direção por um breve momento, porque tem algumas pessoas aqui hoje que elas estão à beira de dar um passo que as levará a uma vida tão incrível. Uma vida incrível. Há um capítulo novo e maravilhoso da sua vida. E o diabo está se esforçando tanto para convencê-lo a desistir. E não se surpreenda se ele estiver usando pessoas que amam você e que você realmente precisa que elas estejam lá por você. Não viva sua vida com medo. Faça com medo. Eu conto uma história, eu não sei se é algo que você já tem ouvido, mas eu farei isso rápido. Por anos eu acreditei em Deus por uma oportunidade de pregar num casamento ou fazer um pequeno estudo bíblico para 2 pessoas ou mais. E é claro, eu queria algo grande, eu tinha uma grande visão e durante anos eu fiz coisas pequenas, coisas pequenas, coisas pequenas. Quantos sabem que quando acreditamos em algo grande, o pequeno não nos impressiona? Amém? Mas não podemos desprezar os pequenos começos. É aí que sua fidelidade é testada. Para encurtar a história, finalmente consegui 2 bons compromissos. Um estava no Colorado e o outro em Jacksonville, Flórida. Bem, aquele em Colorado, não me recordo os detalhes, então, David, já peço desculpas com antecedência se não estiver certa, porque eu sei que você vai me corrigir quando formos embora. Mas havia outro orador muito conhecido que iria falar antes de mim e por isso me senti muito bem, porque pensei, tem uma multidão garantida, sabe? Todo mundo o conhece, gosta dele, então se o povo não estiver ali por minha causa, pelo menos estarão no prédio. Bem, algo aconteceu e ele teve que cancelar e só sobrou eu, que ninguém conhecia. Não me lembro de todos os detalhes, mas eu sei que quando eu saí de lá, só queria enfiar minha cabeça no buraco e me esconder, sabe? Então, aquilo não me deu muita confiança para o próximo evento no qual eu estaria. Então, quando cheguei naquele lugar, eu estava com tanto medo. E eu me lembro que havia 900 pessoas presentes ali, foi uma conferência de mulheres em Jacksonville, Flórida, e a única razão pela qual eu fui convidada foi porque uma palestrante havia cancelado, e alguém que conhecia alguém, que conhecia alguém, que conhecia alguém que me conhecia. E então, na verdade, eu estava lá no final da lista para ser escolhida entre todos os convidados. E então, meu Deus, eu me ajoelhei, eu orei tanto, sabe? Eu orei. E a noite de abertura foi, acho que sexta-noite, depois sábado, e os oradores estavam sentados na primeira fila e todos ali eram ilustres e conhecidos por todo mundo. E no final da fila, a Joyce. Todo mundo tinha um título.
bispo isso, reverendo aquilo, doutor isso, pastor assim assado e Joyce de Fenton, de quem ninguém nunca ouviu falar. Então, eu tinha uma grande visão de vender mensagens gravadas e não se tratava apenas de ganhar dinheiro. Eu senti Deus me dizendo: você vai a vários lugares e terá um grande... Naquela época era fita cassete, Ministério de Ensino em fitas. Bem, o que é interessante agora é que nós estamos na televisão em 2/3 do mundo e em 93 idiomas e todas essas mensagens são produzidas de forma digital. Então, sim, acaba não sendo uma fita como uma fita antiga, mas tudo é gravado de forma digital. E assim, nós sempre levávamos muitos recursos conosco. Em todos os lugares levávamos todos os CDs. Acho que ainda não tínhamos escrito nenhum livro, mas trazíamos todos os CDs e então Dave subia tudo e carregava e montava e vendia e depois desmontava. E éramos uma equipe, tanto na época. Éramos eu, o Dave e um líder de louvor que tocava violão, piano e bateria eletrônica com o pé. Ainda outro dia eu assisti nosso programa de TV de número 4, que foi ao ar há 24 anos atrás. Eles não conseguiram encontrar o número 1 e eles me deram o que conseguiram achar. E, gente, era tão patético. Quero dizer, se você tivesse visto... Meu pai, que horror. E eu só pude assistir um pouquinho e pensei, eu não posso acreditar que eu parecia tão mal desse jeito. E, porque sabe, as gravações da época, elas simplesmente não eram tão claras. E então, naquela noite, sexta-noite, eles disseram, gostaríamos que os palestrantes, eu não era o orador principal, eu estava ensinando em workshop, gostaríamos que os professores de workshop se levantassem por 3 a 4 minutos e dissessem às pessoas o que vocês ensinarão. Bem, eu estava com tanto medo, eu estou lhes dizendo a verdade. Quando me levantei para dizer às pessoas o que eu ensinaria, eu não estou mentindo. Eu fiquei com tanto medo que quando eu abri a minha boca, a única coisa que saiu foi um pequeno chiado. Eu tinha que fazer uma escolha. Talvez alguns de vocês estejam no lugar onde tenho que fazer uma escolha. Eu poderia voltar correndo para Fenton com o diabo gritando nos meus ouvidos. Quem você pensa que é? O que está fazendo aqui? Você vai fazer papel de boba. Arrume suas coisas e vá para casa. Você se lembra do que aconteceu em Colorado? Vai ser muito pior aqui. Ou então eu poderia cavar um pouco mais fundo e tentar mais uma vez. Vamos lá? Alguém está recebendo uma palavra hoje? Talvez você tenha tido alguns fracassos, mas você precisa ir um pouquinho mais fundo, pois não consegue tirar isso do seu coração. Talvez você precise cavar um pouco mais fundo e tentar mais uma vez. Bem, eu falei sobre a minha palestra, me lembro de que eu estava ensinando Gálatas 3, de 1 a 3, falando que não poderíamos ser aperfeiçoados pelas obras da carne, que realmente só Deus poderia nos mudar ao caminharmos em comunhão com Ele. Eu ensinei um pouco e as pessoas foram apressadamente para um lugar onde só podiam ficar de pé, uma pequena sala, para onde foram 400 pessoas, e elas compraram todas as fitas cassete e teriam levado até a toalha da mesa se o David estivesse vendendo. Então fui para casa com a minha vitória. Isto me deu um pouco mais de coragem para a próxima vez. Não pense que alguém chegue a um lugar e seja bem-sucedido sem ter que enfrentar o medo. Eu não estou tentando falar pelo Joel ou pela família Austin, mas eu posso garantir a você que houveram muitas vezes em que eles tiveram que enfrentar o medo e dizer, eu escolho. Eu estou disposto a correr o risco de estar errado, a fim de descobrir se estou certo. Vamos lá, louve a Deus. Você faz parte do exército de Deus.
Literalmente somos soldados no exército de Deus. E honestamente, se o diabo não está incomodando você, você está em pior condição do que se ele estivesse. Porque se ele não está te incomodando, significa que você não está incomodando aí. Vamos. Você também pode esperar ter que combater o bom combate da fé, às vezes. O que significa tudo o que você diz que acredita será testado. Em algum momento e de alguma forma. Mas, felizmente, nós temos armas, nós temos a armadura. A palavra, o nome e o sangue, todas são nossas armas. E são coisas que podemos usar quando você estiver com problemas. E tudo que puder dizer é Jesus. Isto é poderoso. Lembre-se do poder que está no sangue. Lembre-se de voltar à antiga aliança, quando o anjo da morte iria passar no Egito e Deus mandou que o seu povo matasse o cordeiro e colocasse o sangue no topo e nas laterais das portas e que eles entrassem e pegassem o cordeiro e o comessem, fechados em suas casas, e o anjo da morte passaria e não tocaria neles. Nós precisamos voltar a algumas das coisas que deixamos de lado e lembrar que há poder na palavra de Deus. O que eu estou fazendo aqui agora é poderoso, está penetrando além do seu cérebro e entrando no seu espírito. E ao meditar sobre isso, essas são coisas que te salvarão quando você estiver travando essas batalhas nas noites de tormenta da vida. Deus nos deu a oportunidade de renovar as nossas mentes. E eu vou falar por um minuto sobre a verdade. O mundo diz que não há uma verdade absoluta, que tudo é apenas relativo ao que está acontecendo, e que pode ser verdade para mim, pode não ser para você. E com licença, eu não quero parecer rude, mas isso é muito idiota. Quero dizer, como algo pode ser verdade se continuar mudando o tempo todo? E então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu posso até não entender tudo o que está acontecendo, eu posso não entender porque Deus faz algumas coisas da maneira que Ele as faz, mas essa é a verdade. E a única maneira de sabermos quando o diabo está mentindo para nós é se nós dedicarmos um tempo para aprender a verdade e tomar uma decisão. Se você não tomar essa decisão, faça isso hoje. Isto supera todo o resto. Meus queridos, nós temos que voltar à palavra. Pecado ainda é pecado. Deus não mudou de ideia porque nós somos mais modernos agora? Ele nunca muda, sua verdade nunca muda. Nós não somos mais que vencedores porque nós nunca teremos que lidar com nada. Nós somos mais que vencedores quando lutamos da maneira certa, fazendo o certo. Deuteronômio 28, 7 a 14. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra você sejam derrotados diante de você. Eles virão contra você por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diferentes. Vamos lá, o diabo pode estar te perseguindo agora, mas se você permanecer firme e continuar acreditando em Deus, poderá dizer-lhe agora mesmo: você vem contra mim por um caminho, mas chegará o dia em que você fugirá de mim por 7 caminhos diferentes. O Senhor ordenará a bênção sobre todos os seus celeiros, em tudo o que você empreender, e Ele o abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, deu a você. O Senhor estabelecerá você como um povo santo e separado para Ele, assim como Ele jurou a você. Meu Deus, eu gostaria que não existisse se. Sabe, na Bíblia nós vemos muito as palavras se e mas. E, na verdade, às vezes são as palavras mais importantes do que o resto do que estamos lendo. Se
Você guardar os mandamentos do Senhor teu Deus e andar, isto é, viver sua vida todos os dias nos seus caminhos. Agora, esse povo, quando cometia erros, tinha que fazer sacrifícios para compensar esses erros. Mas as boas notícias, Jesus é o único e perfeito sacrifício oferecido para sempre. E quando nós cometemos erros, tudo que Deus quer que nós façamos é reconhecer, nos arrepender e não querer cometê-lo novamente, porque Ele já cuidou de tudo mais. Você não é perfeito, eu não sou perfeita, nós vamos cometer erros e aqui está uma boa notícia. Muitas vezes o que as pessoas sacrificam quando cometem erros é a alegria delas. Se você sente que cometeu um erro e se equivocou, então não tem mais como desfrutar sua vida e nós entramos nesta punição auto-infligitiva. Acreditamos que nossos pecados são perdoados, mas ainda queremos carregar o fardo da culpa. Achamos que precisamos nos sentir mal por pelo menos um tempo para compensar o que fizemos de errado. Eu concordo que devemos lamentar nossos pecados, que há um tempo de arrependimento e lamento, mas se você quer enlouquecer o diabo, quando você pecar, quando realmente errar e ele aparecer tentando dizer a você, mesmo que sinta muito e tenha se arrependido, você não tem o direito de desfrutar sua vida, é quando você precisa dizer, você é um mentiroso e eu vou desfrutar a minha vida, porque foi para eu ser perdoada que Jesus morreu. Quer saber? O diabo não quer suas coisas, ele quer a sua alegria. Ele não se importa com a sua conta bancária, seu trabalho elegante. Ele afastará as coisas de você, esperando que sua alegria esteja conectada a elas e que se você as perder, perderá a sua alegria, porque a alegria do Senhor é a sua força. Vou lhe dizer algo. Eu disse a alguém recentemente, sabe o quê? Preciso rir mais. Eu costumava rir mais do que agora. O riso deixa o diabo louco. Ele não quer que desfrutemos nossas vidas. Verso 10, para que todos os povos da terra vejam que você é chamado pelo nome do Senhor e eles terão medo de você. O Senhor lhes dará grande prosperidade no fruto do seu ventre e na reprodução dos seus animais e na produção da sua terra, na terra que o Senhor seu Deus jurou a seus pais que daria a vocês. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro nos céus para chover em sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. E eu amo isso. E você emprestará a muitas nações, mas você nunca precisará pedir emprestado. Eu quero desafiá-lo a acreditar em algo que começa hoje, se você nunca fez isso antes. Acredite que você pode se livrar completamente das suas dívidas e que pode viver e nunca precisar pedir dinheiro emprestado. Que tal isso? Eu acho que vou te dizer isso porque acho que é importante. Isso diz muito sobre Deus e sua palavra. E eu aprendi a confessar a palavra há 40 anos atrás. Antes que eu ouvisse alguém ensinar sobre isso, Deus me ensinou sobre isso. E uma das coisas que eu dizia todos os dias, e eu ainda continuo dizendo todos os dias, é: eu sou a cabeça e não a cauda, eu estou por cima e não embaixo, e eu empresto a muitas nações, mas nunca preciso pedir emprestado. E isso era apenas uma confissão para mim, mas esse é o poder da palavra. Eu não sei explicar isso para você, mas o nosso ministério, pela graça e misericórdia de Deus e a boa administração da parte do meu marido, nós nunca pedimos nenhum dinheiro emprestado. Nunca. Agora, não estou dizendo que é errado fazer isso. Deus trabalha de forma diferente com cada um. O único parcelamento que nós já fizemos foi para comprar uma copiadora usada de uma igreja batista por $500 e fizemos 10 parcelas de $50 para pagar, e isso foi sem juros. E para as demais coisas, Dave economizava o dinheiro para poder pagar e daí ele comprava. Agora eu, no lugar dele, teria dito: eu quero agora, vou pegar o dinheiro emprestado e pagar depois, mas ele tinha mais sabedoria